Em todos os trabalhos eu me colocava à disposição, porque a parte que eu gosto mais é montagem e fotografia. Tá. Mas, vindo da produtora lá, que eu fazia da produtora, o que tiver para mim fazer, Pode me colocar. manda aí. O que sobrar, manda. Então, no primeiro, eu fiz, no curta, né? Eu fiz fotografia, montagem, aí ajudei um pouco no som também, porque acaba que conversa ali. Aí foi isso. Gostei, ficou bacana, assim, o material, ainda mais pro primeiro período, que não tem noção de quase nada. Tem gravado tudo num dia só, dentro da ET. Uma loucura. Assim, dado essas limitações, ficou muito bom o material para mim. Porque são muitas limitações. O tempo e tal. O tempo. Aí, no segundo período ao documentário, a gente produziu 2. Nossa! Porque acaba que no primeiro tem uma entrevista. Tem entrevista. Tem uma entrevista. Só que a gente meio que fez como documentário. A gente gravou a entrevista aqui, porque tinha que ser aqui mesmo, dentro da ETEC, no estúdio. Mas a gente saiu e foi gravar. A gente fez essa entrevista a gente fez com um grafiteiro sobre grafite. Mas a visão dele sobre grafite. E aí a gente gravou aqui, mas saiu para fazer material com ele na rua e tal. Andar com ele na quebrada dele. Não falaram nada. Não falaram nada e a gente entendeu que era, é um doc. Vamos fazer um doc. Tem que ter entrevista o foco é estúdio, entrevista. Tem entrevista, mas vamos fazer um doc. Aí a gente saiu e fez, e gravou ele grafitando. Ficou maneiro. Que top. Aí depois a gente fez o outro, que é o TCC do semestre mesmo, que é um documentário maior. Até porque esse primeiro tem 6 minutos só, é rápido. É mais curtinho. Aí o segundo eram 10, o nosso ficou 11 e pouco. Era o quê? Olha assim, não tenho o que cortar. Tinha a orientação de ser alguma coisa sobre... Inicialmente, depois mudou um pouco, mas inicialmente a proposta era que fosse sobre Paralimpíada. Né? Tua turma foi da Paralimpíada. Paralimpíada. E aí, essa era a ideia que foi proposta inicialmente, depois mudou um pouco, mas acabou que a gente gostou da ideia e casou que um outro membro do meu grupo ali, ele tinha um amigo dele, de muitos anos, que era cadeirante e joga tênis até profissionalmente, já está entrando. Ele não está não estava na Paralimpíada, que era a proposta, mas é um sonho que ele almeja chegar, então Sim, claro. fazia sentido. E já era um amigo, a gente conversou com ele também curtiu pra caramba a ideia, estava super disposto assim. Aí casou 100%, a gente trocou ideia com ele, o cara gente boa demais também. Aí a gente fez um doc sobre ele, é o Thiago, e aí sobre um dia dele, a proposta era fazer um dia inteiro da rotina dele, porque ele era cadeirante, tem ali as dificuldades, mas ele é professor também na escola, mas tinha o treino para ser um atleta profissional um dia e tal. E aí a gente filmar uma rotina dele um dia inteiro. Aí foi essa a proposta, a gente fez, ficou show também. E aí veio o videoclipe e agora quarto semestre TCC. Eu não participei do videoclipe. Não? Por quê? Porque eu dispensei a matéria e não sei como que eu fiz isso, porque teoricamente nem podia. Então, porque seria, sei lá, o trabalho do semestre, né? Que envolve todas as disciplinas. Mas aí eu, na hora de pedir aproveitamento, eu pedi e aceitaram. Eu tirei. Então vamos pular pro quarto. Não teve terceiro. Não teve. Eu até ajudei um dia, então, tinha uma galera da minha turma gravando, perguntei, precisa de ajuda aí? Os caras pediram, eu fui e ajudei e tal. Legal. Então eu participei um pouco, mas não era um projeto meu, era um projeto dos caras, eu só ajudei. Bacana. Aí é isso. E aí agora tá fazendo um doc. Outro doc. TCC, final do curso. Gostei, peguei gosto. Gostou, né? Aí, o doc é legal. Estamos fazendo mais um doc. O doc também é um artifício, porque, assim, eu gosto muito de ficção. Eu gostei de fazer, das vezes que eu participei. Mas a parte de conseguir ator e ter que conseguir um ator de graça, muitas das vezes. Essa parte, tipo assim, eu acho que pra gente, pelo menos pro meu grupo, que a gente fez todos os projetos praticamente junto, o mesmo grupo. E aí, pra gente era um pouco difícil. A gente não tem contato, não sabia onde conseguir ator, e isso é um trabalho, um transtorno. Acaba que conseguiu, tipo assim, a mãe de um, o tio de outro. E aí você tem um projeto, você tem um roteiro, o personagem, esse personagem, é uma mulher de meia idade, assim, papapá. Quais atores que a gente tem? A gente tem esse cara aqui, que é um
um senhor de 50 anos, pode ser? É o que tem, vamos embora. Aí troca e muda o projeto. Então, tipo assim, essas adaptações a gente não queria ter que fazer. E aí, eu acho que o doc é uma parada que a gente consegue executar e ficar assim, mais próximo da ideia inicial que a gente teve, entendeu? Não tem que adaptar tanto. Acaba tendo que adaptar com questão também de dinheiro, também de equipamento, tempo e tudo mais. Mas essa adaptação é menor, eu acho. E aí a gente preferiu fazer o doc. E aí o tema é? Então, aí isso também era um projeto desse grupo meu desde o primeiro período, eu acho. Que a gente conversava sobre ideias, assim, a gente foi conversando. E aí lá no começo, um do grupo falou sobre fazer um documentário sobre os marreteiros, que são os vendedores que vendem no trem, nos ônibus e tal, mas o nosso foco era vender no trem, metrô, esses vendedores assim. Fazer um documentário sobre esse rolê, sobre essa prática, né? Como que é a vida, como é que eles passam, né? Quais são as dificuldades ali e tal. E aí a ideia inicial era essa. Acabou que expandiu um pouco, a gente está fazendo sobre os trabalhadores dos trens e metrôs de São Paulo, porque engloba também, por exemplo, os músicos, porque não são marreteiros de fato, que são vendedores, mas tem os músicos que trabalham nos vagões, vendendo não, né? Mas cantando e pedindo ali um troco. E aí a gente englobou essa parte também, dos artistas do trem. Da hora. Mas a ideia mesmo de vocês é, tipo, mostrar a realidade deles, tipo, trazer essa problemática de como é trabalhar, porque, não, assim, teoricamente não pode, né? Tem os fiscais que ficam lá, e aí, tipo, esse desafio, tipo, o motivo deles estarem indo lá vender, tipo, dentro da estação, dentro dos vagões, porque essa escolha, ao invés de repente, poder vender na rua, poder vender em outro lugar? Era meio que isso, pegar a visão deles sobre essa atividade. Porque acaba que a visão das linhas de metrô das empresas a gente tem. A gente vê elas, tipo, fala toda hora no trem, não colabore com o comércio. Pá. Essa parte a gente tem já, o ponto dessa galera. A gente queria dar voz pro trabalhador, ver o que ele tem para falar sobre isso, sobre o que acontece com a vida dele, por que foi parar ali, isso que você falou. Dar um olhar em cima disso. E aí foi isso. Aí a gente conseguiu, acho que a gente entrevistou quatro profissionais de ficou bacana. Tipo, diferentes nichos ali dentro. Sim, um vendedor, 2 cantores, né, meio rappers, mas eles tocam com violão também, e um outro vendedor também que vende doce. Vende doce lá dentro. Aí cada um tem, eles são personagens, mas são personagens bem diferentes assim também. E aí cada um dando o seu ponto de vista ali. O problema é que nesse tempo de acho que 15, 20 minutos que pode ser esse doc, fica muito limitado também do que a gente consegue mostrar. Mas o primeiro corte já saiu e acho que tá bacana. Vocês vão apresentar já, né? Já falta uns 10 dias, eu acho. Eita! Tá em cima. Tá quase, hein? Mas e olhando agora, então vocês já têm uma primeira versão, vocês já conseguiram dar uma olhadinha, ver... vocês acham que tá ganhando o corpo que vocês esperavam? Não, tá. A gente já mostrou até esse primeiro corte para alguns professores, para ver também o que eles tinham para acrescentar ali. E foram poucas assim observações que deram. Claro, tem alguma coisa ali de linguagem, de narrativa, principalmente, de uma cena ou outra que está com um ajustezinho ali a melhorar, mas de resto, eu acho que está funcionando bem já, tá do jeito que a gente imaginava. Até que nesse, por exemplo, eu sou diretor, né? Eu não, que nem nos outros projetos, eu fiz fotografia ou montagem. Nesse eu sou diretor. E acabou que eu não tive muito contato com o editor, assim, com o cara da montagem. Eu entreguei material para ele. Ele acompanhou, né? Já tinha um pouco da ideia do que a gente tinha na cabeça. Aí eu sou diretor, eu e o Pedro. Tem um outro integrante do grupo que ele não está aqui, mas ele também é diretor. Eu convidei ele. Porque ele é um aluno da ETEC também, só que ele trancou no segundo período e vai voltar semestre que vem. Um problema que ele teve. Mas ele trancou em qual semestre?
Ele fez o segundo, trancou no terceiro. O terceiro ele não fez. Ele vai estudar com a gente. Vai entrar semestre que vem com vocês. Temos um novo colega. Gente boa demais, inclusive. Gente boa. Vamos arrastar ele pro nosso grupo, você já está intimado. Pode puxar. Inclusive, eu falei pra ele vir aqui que ele fala muito melhor que eu. Ele estaria aqui, porra, desembolando. Ele ficava 2 horas de podcast aqui. Ele fala muito melhor que eu. Mas... Aí foi isso. Aí nesse eu entreguei o material pro editor pra ele fazer o corte dele. E depois a gente, em cima do corte, a gente dá uma ideia ali. Muda isso, muda aquilo. E aí a gente não mudou quase nada até. O primeiro corte já, pô, tá bacana. Vamos... Uma coisa ou outra que eu e o Pedro a gente pediu pra mexer, mas assim, não dá 1 minuto de alteração que a gente fez nos 15 minutos de vídeo. Top. Mas aí dentro desse processo, né? Tá, tudo bem, você gosta muito de doc, eu também gosto muito de doc. Mas sempre tem os BOzinhos que acontecem, né? Vocês, durante a construção desse documentário, o que vocês perceberam que, de repente, foi um dos maiores desafios, assim, que vocês, cara, vocês não esperavam, teve que dar um jeito? Qual foi, de repente, a maior problemática dentro desse processo de construção? Acho que teve alguma? A gente não sabia. Para iniciar o doc, a gente tinha um pouco de receio de como que ia ser gravar dentro do metrô, do trem e tal, da estação. Porque, teoricamente, não pode também gravar. Você tem que pedir autorização e tudo mais. Mas você pedir autorização, você vai ter que justificar. Aí você vai justificar falando que está fazendo um documentário para dar voz aos marreteiros. Não. Não, cara. Então a gente não pediu autorização. E aí a gente fica nessa. O que vai rolar? Será que vai dar? Se não vai? Mas acaba que não tem muito controle. A gente entrou com a câmera e fez. Foi. Se aparecer alguém, a gente sai. Que é meio que a filosofia dos marreteiros, inclusive, dos vendedores. Eles entram para fazer o trampo e se aparecer alguém, a gente sai. Sim. É esse o rolê. Também foi uma fala, inclusive, deles no doc, é isso. Então, acontece de pedirem para sair do vagão, sai da estação, coloca para fora da catraca. Era essa a nossa ideia também. Se pedir alguma coisa, a gente sai fora.